Bom, vamos dar seguimento à nossa leitura do Gustavo Corsão, a obra Desconcerto do Mundo, vide editorial. Estamos no tópico Dize-me por que causa o mundo chora. É uma citação de uma elegia de Camões que nós vimos com análise profunda, né? E vamos ver se a gente consegue ler mais um bom pedaço hoje. Quem sabe concluir nesse vídeo 10.6 análise do título desse tópico, que nos levou bem longe já. Então, quando o Corsão menciona essa elegia de Sexta-feira de Doenças, nesse tópico, eu creio que ele quer retomar a explicação da causa do desconcerto do mundo. Então, cita Camões, e nesse poema, quem chora é Apolo, né? Então, ao menos na primeira parte da elegia, que é a parte pagã, profana, ele cita, o Corsão cita Camões porque ele sabe, né? Ele menciona aqui no tópico, os poetas veem mais fundo do que os reformadores, psicólogos e construtores de sistemas quando se trata de entender o sentimento do mundo, né? O seu choro. Diga-me, dize-me por que causa o mundo chora, né? O poeta consegue entender isso melhor do que aqueles reformadores, né, os progressistas da época ali que Corsão criticou nos tópicos anteriores. Então, como nós vimos no último vídeo, que foi o 10.5 ali, terminamos com o mito de Faetonte, né? Apolo sente o desconcerto do mundo por causa da sua grandeza e também por causa da sua miséria. Então, Apolo chora por causa do seu desajuste com o mundo. Então, nessa interpretação, eu busco um pouco da causa que o próprio Corsão deu. Nós também retomamos em algum vídeo anterior, recente, do porquê que qual é a causa do desconcerto que nós sentimos, né, como homens. Então aqui eu vejo Apolo também como um homem nesse sentido, né, que ele está no mundo, mas ele ao mesmo tempo sabe, né, que ele tem uma dimensão divina. E na verdade, então, quem expressa esse desconcerto por meio dessas referências mitológicas é o próprio Camões, né? Mas Apolo é filho de Zeus, então ele é o deus da música e da poesia, o deus Sol, mas sofre a decepção do primeiro amor, né? Laura, Daphne, né? Sofre a perda do filho. Então, ele sabe que ele tem essa dimensão eterna, uma vocação imortal, um lugar no céu olímpico, mas ele está no mundo e também cruza caminhos marcados de sangue, e isso o desequilibra, faz sentir o desconcerto, tanto que ele estende sobre o mundo um véu negro, né, amaldiçoado por alguns dias, o sol não se levanta, né? Então, Apolo tem aqui essa característica que Corsão diz que é nosso, do homem, né? Que é a própria causa do desconcerto do mundo. É a consciência, o sentimento de que temos uma vocação imortal e às vezes a perplexidade, né? Com o sofrimento, com as injustiças, com o que a gente vê no mundo. Mas por não aderir, né, não ter a fé no materialismo, não ter a fé cega
não é a verdadeira fé, mas nesse sentido de desejar, acreditar naquilo que deseja, né? Sem ter uma razão, um entendimento para isso. Quem não tem fé no materialismo, não tem fé no naturalismo, né? Não acha que estamos aqui como qualquer outro animal, que temos alguma diferença, né, específica, sente esse desconcerto por causa disso, porque por causa da sua grandeza e da sua miséria, né? Porque temos no diâmetro da nossa alma dimensões de eternidade, que nem Apolo. Então, a ideia hoje é seguir a leitura da elegia, trazendo ainda as referências mitológicas, avançando até o tópico, dizem-me, porque causa o mundo chora, até o verso que dá nome a esse tópico, né? E talvez assim, até um pouco mais ali nos tercetos, para chegar à transição que tem ali dentro da heresia entre a parte pagã e a cristã. Mas antes, então, eu vou só trazer as referências que eu usei de comentadores aqui, são dois interessantes que eu gostei, eu acho que vale a pena, ajuda a entender esse intertexto aqui, né, que estamos fazendo. Camilo Maria e Geraldo Morujão, portugueses comentadores de Camões, né, que mencionam essa elegia. Então, a ideia é explorar um pouco esse tema, que é a conciliação entre a mitologia e o cristianismo, que nos interessa, né, e aprofundar o entendimento do tópico mencionado, né, no título aí desse tópico, por Corsão, na página 49. Diz-me porque causa o mundo chora. Então, antes de retomar a leitura, eu trago essas duas referências da elegia e do tema. Então, a primeira fonte que retomo aqui é a publicação, uma publicação do Centro Nacional de Cultura de Portugal, na qual Camilo Martins de Oliveira, que assina Camilo Maria, vai relacionar o mito da Fênix com a ressurreição de Cristo. E isso aí a gente já comentou bastante no outro vídeo anterior. E quanto ao mito de Faetonte, é interessante ver a relação que esse autor faz entre a morte desse homem Faetonte, pela mão de Zeus, com a criação do homem, do primeiro homem de Adão, por Deus, né? Por meio da uma análise das imagens aqui, né? De obras de arte mesmo, vou colocar ali adiante, quando eu fizer a citação, ele faz essa relação, na verdade, é uma oposição, um contraste, né? Mas olhando realmente as imagens, tem uma semelhança. E da morte de Faetonte por Zeus e da criação do homem por Deus. E depois ele vai relacionar a imagem do carro, do sol e do próprio fogo com revelações divinas anunciadas pelos profetas Elias, Jeremias e Isaías, para ainda no final remeter ao próprio Camões, né, que define o amor como fogo também, no soneto número 4, se não me engano, que aliás Corsão vai citar nesse próprio tópico, né, que esperamos, quem sabe, no próximo vídeo já retomar, né, a leitura dos sonetos de Camões aqui sobre o amor. Então ele vai fazer essa outra relação, a criação, a morte de Faetonte, a criação do homem, e a outra, o papel do fogo, né? Essa imagem do fogo, do sol, do carro de fogo, com algumas passagens, né, na Bíblia que mencionam o fogo também de profetas, né? E a relação com o amor na própria obra de Camões também, do amor definido como fogo, né? Então eu leio um trecho do artigo aqui, que aliás é uma carta dirigida à mulher amada, de Camilo
Maria. Tenho aqui uma reprodução de A Queda de Phaeton, de Sebastiano Ricci, que está no Museu Cívico de Belluno. A fúria fulminadora de Zeus, Júpiter, precipitando Phaeton num abismo aberto, lembra-me, não sei porquê, a criação do homem, representada por Michelangelo na Capela Sistina. Talvez por ser o castigo mortal precisamente uma negação da criação que tira do nada a vida. Podemos ver essas imagens de encontros do homem com Deus e realmente há essa semelhança. Então, o encontro de Phaeton teve um desfecho oposto ao encontro de Adão com Deus, né? Mas também me aparecem outras visões do carro solar de Hélios, Sol, Apolo, que o desditoso Phaeton quis conduzir ou aprender a guiar. A primeira é a do carro, puxado por cavalos de fogo, que arrebata ao céu o profeta Elias. E aí ele cita: então, como fogo se levantou o profeta Elias, a sua palavra ardia como um facho. A palavra de Deus é como fogo, como nos recordam vários passos da profecia de Jeremias, e outra citação da Bíblia. Farei com as minhas palavras uma fogueira na tua boca, e deste povo madeira que esse fogo devorará. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Não é a minha palavra como fogo? Jeremias capítulo 23, versículo 29. Também aquele passo do profeta Isaías, Isaías 66, versículos 15 e 16. Eis que o Senhor chega envolto em fogo, e os seus carros são como um furacão que lhe acalma a cólera pelo incêndio e a ameaça por chamas de fogo, pois que pelo fogo o Senhor se faz juiz. A presença do fogo de Deus parece ser absoluta e em si contraditória, tal como o amor é fogo que arde sem se ver. O fogo de Deus tudo consome, sem todavia ser apenas destruidor, pois que também dizemos que purifica, limpa, tal como o sangue do Cordeiro lava. Não é só castigo nem vindita. Antes será promessa de restauração, ressurreição e vitória sobre a morte. Ressurgindo das próprias cinzas, a fabulosa fênix é assim o símbolo de Cristo. E este Jesus, fogo e sol, não só purifica, mas como Hélios e Apolo em seu percurso, é Pantocrátor, governa tudo, o tempo e sua cronologia, a vida que desperta. No nosso imaginário se misturam todos esses símbolos, plásticos ou literários, com seus nomes vários e as realidades e sonhos que representam. São marcos e sinais no nosso caminho para a visão real do fim de tudo o que alcançamos, quando sobre nós cair o pano, qual véu apocalíptico que deixa de esconder mistérios e os revela. Então, quando caiu o pano, né, e forem revelados os mistérios, e aqui encerra o trecho de citação de Camilo Maria, nós veremos face a face, né, o que agora vemos através de alguns sinais, marcos, que podem ser símbolos, podem ser, né, obras de arte ou literárias. Então aqui tem essa citação já, o soneto número 4, né? Número 4. Chegaremos nele. Então, Camilo Maria faz aqui essas relações, né, do mito de Phaeton da Fênix
com a própria ressurreição de Cristo e essas referências ao fogo, à criação do homem, associando, né, a mitologia, a literatura pagã aqui, né, e essas imagens com a Bíblia, né? E ele não vê problema nisso. Então, isso que ele argumenta, já comentei em outro trecho, mas vale a pena voltar aqui, porque ele observa que a recuperação do imaginário pagão pela iconografia e literatura cristãs não é sinal de idolatria, antes será, pelo contrário, um sinal de poder e domínio de tal imaginário pela fé cristã. Como se todos os deuses antigos, seus mitos e lendas fossem anúncios de um Deus único, então ignorado, que São Paulo anunciou em Atenas, apontando para o pedestal vazio reservado para o desconhecido. Pois é desse Deus desconhecido que vos venho falar. Então, os gregos não conheciam pessoalmente a Deus, ainda, né, não tinham recebido a visita de Jesus. São Paulo foi lá contar para eles. Mas eles tinham um pedestal reservado para o desconhecido, para esse Deus, lá em Atenas. E quando eu releio esse trecho, né, agora lembro e se relaciona aqui com as leituras que eu tenho feito atualmente, e até suscitado por um vídeo, eu vou colocar na descrição, que eu comecei a ler um livro do Edward Feser, A Última Superstição, a refutação ao neoateísmo. Já me tinha sido recomendado esse livro por um amigo, e quando eu vi esse vídeo, que o Guilherme Freire, ele faz o mesmo papel do Feser, né, em um programa de viés secularista ali, do YouTube, e Feser de fato simplifica essa ideia que serve de inspiração para Aristóteles e para São Tomás de Aquino, que falam exatamente desse Deus desconhecido por os gregos, né? Mas do qual Aristóteles já tinha um entendimento, só não conhecia pessoalmente, que veio antes, uns 400 anos antes de Jesus, né? Mas é a meditação ali sobre a criação do mundo, que está na Suma contra os Gentios, mais detalhada, né? A Suma Teológica é uma das 5 vias lá das provas da existência de Deus, segundo São Tomás, e que é a prova mais interessante, assim, eu acho, né? E que está logicamente demonstrada na física, na metafísica de Aristóteles. Feser vai fazer essa relação, explicar isso aí no livro dele, né? E é algo que é interessante. Eu acho que na busca da verdade devemos entender esse argumento aí do primeiro motor imóvel, né? Essa demonstração e a conciliação que São Tomás faz com a doutrina católica, né? Se há alguma dúvida, né, amarmos a Deus com toda a nossa inteligência e desenvolver a consciência de que Ele de fato existe por meio desse entendimento e dessa ideia, né? O pedestal vazio estava lá já construído, né, por Aristóteles, por Platão, mas a prova, o convencimento veio quando recebemos a visita de Jesus, né, que nos prometeu essa festa e esse lugar no reino dos céus.
Vamos ver a próxima. Bom, a outra referência que eu vou fazer aqui é muito breve. Geraldo Morujão, que é um artigo acadêmico, né, que fala das menções na obra de Camões, principalmente a Maria, né? E aí ele trata da elegia da Sexta-feira de Doença, a gente já comentou em outros vídeos, né? Que então explica essa questão que a gente vê na leitura, em que, porque o Camões ali uniu, né, em um único poema para cantar, a par dos desgostos de Apolo, as dores incomparáveis sofridas por Cristo na sua paixão. Então, desgostos de Apolo, as dores, o sofrimento de Apolo e o sofrimento de Cristo. E aí o próprio Morujão vai citar outros autores, né, que mencionam essa questão de ser o díptico, né, como se fosse uma coisa forjada ali, né, o que uniu essa dor pagã e cristão, díptico de cantar divino e cantar profano, né. E ali num dessas menções, num desses autores que Morujão menciona, coloca-se que o título da Sexta-feira de Doenças só poderia se referir a partir, só faz referência, né, de fato, ao conteúdo do poema a partir do terceto número 33, que é quando o tema muda completamente, né, na opinião deles aqui, e se lança a suspeita de que talvez então esse poema na verdade fossem dois, talvez, né, pela discrepância de temas. A junção poderia ter sido feita por um colecionador artificialmente e não concebida originalmente, né, por Camões. E lendo Camilo Maria e refletindo aqui, eu já fiquei com a impressão de que não, que essa tese, nem queria entrar nessa discussão, mas eu acho que não, inclusive por causa da forma como é feita a transição dos temas, né? Não é uma união mecânica, assim. São alguns tercetos em que o pecado original é aludido, mas ainda na temática pagã, e depois chama-se a atenção do leitor, Camões se dirige ao leitor para que o olhar dele vá, né, em direção a Jesus na cruz. Então, Camões deixa de se dirigir a Apolo, que ele vem conversando com Apolo, e se dirige ao próprio leitor do poema, né? E aí eu acho que essa é a ligação, que é feita na forma poética, não é uma junção, né, artificial ali. Na minha opinião, teria que ter sido feito por outro poeta, né, se não por Camões, mas não é uma simples colagem, digamos assim, né, de dois poemas para fazer um só, pelo menos como eu entendi. Então nós paramos no terceto número 14 e contamos o mito do Faetonte no vídeo anterior, então agora segue a leitura. Se acaso a caída e má ventura de Faeton te lembra, cuja morte te deu sempre e jamais tanta tristura, o não teres tu culpa te conforte, que o moço de soberbo não podia cair em menos miserável sorte. Mas vós, castas irmãs, que noite e dia cantais com versos érligos o choro, com o cândido cisne em companhia, unidas todas a vicenda em coro, um padre consolai tão descontente, em módulo cantar doce canoro. A vicenda recíproca ou mutuamente. Aqui as musas, suas irmãs, provavelmente aquelas 9 irmãs que nós já mencionamos. Filhas de Apolo, na verdade, protegidas, né? Filhas da deusa memória, né? Importante para os poetas.
Se a dor que manifesta e mostra a gente desta causa procede, mais parece que outra pena maior é a que sente. Então, Camões ainda está buscando aqui a causa, né? Dize-me porque causa o mundo chora. Pois a prenhada terra brota e cresce, de mil flores enchendo os verdes prados, e tarda bem o tempo que anoitece. Éolo nas montanhas encerrados, os cruéis ventos têm mais furiosos, de mil prisões de ferro carregados. Éolo, senhor dos ventos, rei das ilhas eólicas. Agora menção outro vento, Zéfiro, vento oeste, franco e favorável. Só Zéfiro Favônio de amores espíritos cheio, brandamente aspira por estes vales verdes e formosos. Naís formosa por amor suspira e flora, em companhia da alvorada, que agora o seu veneno tem mais ira, pois tu no touro fazes a morada, deixando Aquário e Pisces de mau brio, com Vênus entre os cornos assentada, o qual meteu Europa no mar frio. Assim que bem olhado e bem sentido triunfas do inverno e seco estio. Europa foi raptada por Zeus, né? E que ele está fazendo menções às constelações, né? O touro é da história do mito da Europa. Se mortal rogo foi jamais ouvido, Délio imortal, de ti, se na alguma hora a piedade foste comovido, dize-me por que causa o mundo chora, mostrando tais sinais e tal tristura, escondendo a rosada e fresca aurora. Chegamos aqui finalmente ao verso do nosso interesse. Dize-me, Apolo, Délio imortal, por que causa o mundo chora. Eu, Camões, um mortal, rogo a tua piedade. Espero que tu te comova e me diga por quê. Se mortal rogo foi jamais ouvido, Délio mortal de ti, se na alguma hora a piedade foste comovido, dize-me por que causa o mundo chora, mostrando tais sinais e tal tristura, escondendo a rosada e fresca aurora, que segundo segredos de natura nos mostram claramente os elementos, o mundo não será de muita dura. O mundo não vai durar muito tempo, né? Vejo o furor do mar e bravos ventos, das estrelas e signos e planetas, de seus lugares fora e firmamentos. Vejo coriscos, raios e cometas, relâmpagos, trovões muito acendidos, sai por diferentes e altas metas. E nos mais altos montes e subidos, de pele o emo ossa pindo Atlante, os robustos carvalhos destruídos. Quer porventura algum novo gigante subir por estes ao firmamento e derrubar Júpiter possante? Então, chegamos no terceiro, número 30, então estamos chegando aqui na transição. Ele vê aqueles sinais ali da destruição, após a queda, né? Que ficou tudo escuro, era aquele negro véu cobrindo a noite, né? Não amanhecia, não vinha a aurora. Está tentando entender o porquê. E o que iluminava, né, o mundo eram incêndios da passagem do sol devastando a terra, queimou tudo. E ali, os robustos carvalhos destruídos, nos mais altos montes e subidos que ele cita, ele indaga agora: quer porventura algum novo gigante subir por estes ao firmamento e derrubar a Júpiter possante?
que é isso aqui? Eu entendo que é o pecado original, né? Aquela ideia de comer o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal para tomar o lugar de Deus, né? Ter o mesmo conhecimento de Deus no sentido de poder determinar, né, o que é o bem e o mal. Então, se colocar no lugar de Deus. É isso, né? Esse gigante que quer derrubar Júpiter possante, subindo nos morros mais altos, nos carvalhos destruídos. É isso a causa. Por isso que o mundo chora, por causa dessa arrogância. O pecado original, então, ainda na temática pagã, é aludido aqui. É chamada de atenção para o leitor, então, para olhar para a cruz, vai ser a ligação, né, que, como eu comentei, é poética, né? Quer porventura algum novo gigante subir por estes ao firmamento e derrubar a Júpiter possante, o qual, movido de soberbo intento, qual os deflagra que de já passados em pago de tamanho atrevimento, flagra é a terra dos gigantes. Então ele está se referindo a esse gigante. O qual, movido de soberbo intento, qual os deflagra que de já passados em pago de tamanho atrevimento, os eixos dos dois orbes ordenados a sustentar a máquina mundana parecem já desfeitos e quebrados. Agora vem o convite. Então o leitor não mais se dirige a Apolo. Ó mente baixa de matéria humana, cega no bem e vista na maldade, que tão soberba vás e tão ufana, que vás buscando a fonte da verdade e cega-te a mentira de maneira que não vês palmo já de claridade. Põe os olhos da fé pura e sincera nas altas cimas do Calvário Monte, por donde irás a glória verdadeira. Verá a cristalina e clara fonte da vida pura posta em um madeiro, por te livrar da barca de Aqueronte. E essa é a última referência pagã. Então, o gigante atrevido, o gigante aqui que quer derrubar o Júpiter possante, quem é? É o leitor, é o homem, né? É tu, essa mente baixa de matéria humana, cega no bem e vista na maldade, que tão soberba vás e tão ufana, que vás buscando a fonte da verdade e cega-te a mentira, de maneira que não vês palmo já de claridade. Põe os olhos da fé pura e sincera nas altas cimas do Calvário Monte, por donde irás a glória verdadeira. Verá a cristalina e clara fonte da vida pura posta em um madeiro, por te livrar da barca de Aqueronte. E aí agora ele vai passar a se dirigir a Jesus. Ó luz, ó verdadeira luz, manso Cordeiro, Jesus benigno, manso e piedoso, Filho do Padre eterno e verdadeiro, que causa te moveu, Rei poderoso, tão escondida lá na mente eterna, a padeceres fim tão desonroso, e deixares a mais alta e mais superna cadeira e vida pela mais escura de quantas a mortal fama governa. Se te moveu, Senhor, esta feiura, e morte condenada eternamente, por a lei quebrantada de natura, lembra-te quão malvada e má semente é esta a quem te dás crucificado, que sempre te tem pago ingratamente. E aí vai seguir na paixão de Cristo, no sofrimento, né?
Essa é a elegia da sexta-feira de doenças. Acho que podemos interromper por aqui a nossa investigação do tópico, desse tópico dize-me por que causa o mundo chora, né? Tem isso também, né? E esses gigantes aí que querem se colocar no lugar de Deus acabam causando muito mais, né, sofrimento. Aquela história que Coração fala que os reformadores, os psicólogos, criadores desses temas que acham que vão resolver, né, o desconcerto, acabam gerando mais desconcerto ainda, né? Também é por isso que o mundo chora, né? Por causa do pecado original, por causa dessa ambição, da soberba, né? Esse é o pecado. Ó mente baixa de matéria humana, cega no bem e vista na maldade, que tão soberba vás e tão ufana, que vás buscando a fonte da verdade e cega-te a mentira de maneira que não vês palmo já de claridade. E a gente vê isso aí todo dia, né? Mas encerramos por aqui. Agora podemos avançar para os sonetos de Camões. Vamos falar de amor, né? Valeu.